E aí, pessoal? Vamos para a segunda parte da teoria pura do direito. A teoria do escalonamento normativo diz que as normas inferiores têm sua validade decorrente de uma atribuição das normas superiores. Uma sentença, que é uma norma particular, deve ser obedecida, pois está amparada numa lei, um código, digamos. Esse código, por sua vez, está amparado na Constituição, que autorizou sua criação por meio de um procedimento legislativo. O grande desafio da teoria pura do direito será justificar a validade da própria Constituição. Afinal, se toda norma inferior encontra sua validade numa norma superior, o que atribui validade ao último componente do sistema normativo? Por que devemos obediência à Constituição? Uma resposta possível seria dizer que houve uma Constituição anterior que autorizou a instalação da Assembleia Constituinte para a formulação de uma nova Constituição. Mas isso não resolve o problema. Sempre podemos perguntar qual a validade da Constituição anterior, até chegar àquela que foi historicamente a primeira delas. Esse é o chamado problema da fundamentação normativa. Vejam o problema que Kelsen tem nas mãos. As teorias anteriores buscavam legitimar a validade de uma Constituição por meio do poder soberano, ou buscavam respostas investigando a natureza humana ou a ordenação divina da realidade. Percebam que essas causas não são respostas. Isso é, relações de causalidade entre poder, natureza e ordem divina. Kelsen não pode recorrer a nenhuma dessas respostas. Seu método afasta todos os elementos vindos de fora da lógica normativa, ou seja, afasta todos os elementos extrajurídicos e suas relações causais. Como então justificar a validade da Constituição? A resposta de Kelsen é a chamada teoria da norma fundamental. Esta já existia antes nas teorias jurídicas de Alfred Verdross e Adolf Merkle, todas buscando um dado que, ao invés de ser uma causa, fosse um pressuposto da ordem jurídica. O modo de resolver os problemas teóricos buscando um pressuposto é uma influência da teoria kantiana. Vale a pena expor um pouco de sua filosofia para melhor compreendermos a natureza da norma fundamental. Em sua Crítica da Razão Pura, livro conhecido por Kelsen desde sua juventude, Kant afirma que o conhecimento humano tem uma forma e um conteúdo. Seu conteúdo são os dados sensíveis que recebemos por meio dos sentidos, tais como visão, audição, etc. Sua forma existe dentro do próprio ser humano, são as chamadas categorias, como a noção de unidade, pluralidade, a noção de possibilidade, necessidade, existência e a noção de relação, como juízos hipotéticos, categóricos e disjuntivos. A investigação dessas categorias, ou seja, das condições de conhecimento surgidas antes e independentemente dos objetos, é a chamada lógica transcendental. Então, para investigar o conhecimento humano, Kant precisa primeiro pressupor a existência de categorias dentro do próprio conhecimento humano. Vejam aí a semelhança com Kelsen. Antes de iniciar uma teoria, é preciso pressupor dados sobre ela. Vamos aprofundar o modo como Kelsen utiliza o pressuposto kantiano em sua teoria. Há uma categoria do conhecimento humano chamada relação hipotética. É simples. Trata de uma hipótese que, se concretizada, leva a uma consequência. Por exemplo, se fizer frio, não irei à festa. Conforme diz a teoria pura do direito, as normas inferiores são válidas se houver normas superiores doadoras de sentido. Vejam, também estamos diante de uma relação hipotética, e essa é a chave para compreender a teoria pura do direito. Kelsen fez uma analogia. Se relações hipotéticas são pressupostos do conhecimento humano, também é lícito utilizar um pressuposto no conhecimento do direito. Esse pressuposto, como todos os objetos da ciência jurídica, também deve ser uma norma. Portanto, temos uma norma pressuposta hipotética, uma norma fundamental. Vejamos como ele mesmo diz. É impossível que a busca do fundamento jurídico e da validade de uma norma prossiga infinitamente, como a busca de uma causa por um efeito. Ela deve necessariamente terminar com uma norma superior derradeira e suprema. Enquanto norma suprema, é impossível que essa norma seja estabelecida. Só poderia ser estabelecida por uma autoridade que deveria tirar sua competência de uma norma ainda superior. Portanto, ela deixaria de se mostrar como suprema. A norma suprema só pode, portanto, ser pressuposta. A norma fundamental é um pressuposto, do qual decorre a validade de todas as normas do ordenamento jurídico. Percebam, Kelsen não quer expor uma causa que explique por que ou como a Constituição é válida, como uma causa como o poder, natureza ou a ordem divina. Isso, segundo ele, não faz parte dos objetivos de uma ciência jurídica.
Podemos dizer que a norma fundamental é uma condição lógica para que a ciência jurídica exista. Essa norma é exclusivamente jurídica, de modo que a teoria da norma fundamental tem algo de inédito. O direito explica como o próprio direito é produzido e válido. Agora bem, vamos terminar com um problema. Um poderoso mafioso ordena a um de seus capangas que exija dinheiro de um empresário. A ordem do capanga pode ser interpretada como subordinada a uma norma superior ditada pelo mafioso, certo? A pergunta é: qual a diferença, então, da ordem do capanga e a de um funcionário da Receita Federal, que exige o dinheiro do contribuinte? A resposta para essas perguntas e a continuação da teoria pura do direito nós vemos na próxima aula.